Vamos continuar, pessoal. Então, lá na página 12, tá? Nós vamos falar sobre o assunto independência dos Estados Unidos. E a prof vai parar aqui um pouquinho para fazer algumas considerações. Os Estados Unidos, gente, ele tem, né, um tipo de colonização um pouco diferente do Brasil, né? Então, nós temos o que se chama, né, de colônias do Norte e colônias do Sul, tá? Eles até têm alguns historiadores que trabalham colônias do Sul, colônias do Centro e colônias do Norte. Eu prefiro mais a ideia de colônias do Sul e colônias do Norte, tá? Bom, nós tivemos dois tipos de colônias em Sul e as do Norte. As do Norte, gente, elas tinham característica de liberdade, de comércio, então elas produziam em pequena escala na agricultura, pequenas propriedades e médias propriedades, tinham uma diversidade nessa questão da produção econômica, tanto na agricultura quanto na prática do comércio. A mão de obra já era assalariada. E essas colônias do Norte, elas vieram com um propósito diferente. Os colonizadores vieram com o propósito de fundar um novo lar, porque eles estavam fugindo lá da Europa de perseguições religiosas. Então, quando eles chegaram aqui, eles tinham esse objetivo de fundar um novo mundo, um novo lar. Já as colônias do Sul eram idênticas ao caso do Brasil. As do Norte, enquanto eram chamadas de colônias de povoamento, as do Sul ficaram sendo chamadas de colônia de exploração, parecidas com o caso do Brasil. Então, elas seguiam o plantation, né? O que seria o estilo do plantation? O latifúndio, grandes extensões de terra, a monocultura, enquanto eu tenho muita terra, eu planto um gênero só. Por exemplo, plantar em larga escala, em grandes extensões de terra, o café. Tá? Um exemplo, isso seria a monocultura. Como eu preciso de muita mão de obra, eu vou utilizar mão de obra escrava e vou voltar isso tudo para exportação, tá? Então, plantation é latifúndio, monocultura, mão de obra escrava voltada para exportação. Até então, os colonos dos Estados Unidos estavam bem tranquilos em relação, né, à Inglaterra, porque eles foram colônias da Inglaterra, até porque a língua oficial dos Estados Unidos é o inglês. Então, estava tudo numa boa. O problema foi que a Inglaterra, né, a causa principal da independência dos Estados Unidos é que a Inglaterra se envolve num conflito que é chamado de Guerra dos 7 Anos, com a França. Ela vai ganhar, mas devido a essa guerra, ela vai investir dinheiro, vai ficar abalada, né, economicamente, ela vai querer recuperar aquilo que ela tinha investido nessa Guerra dos 7 Anos contra a França. E aí, então, ela aumenta os impostos dos colonos aqui, cria uma penca de impostos, lei do açúcar, lei do selo, lei do chá, lei do aquartelamento, leis intoleráveis, enfim. Os colonos, então, começam a se reunir. Primeiro, eles fazem o primeiro congresso da Filadélfia, aí não dá muito certo. Aí tem a questão, né, do chá, né, da festa do chá de Boston, né, que eles jogam várias sacas no mar, porque a Inglaterra começa a cobrar um monopólio que eles compram exclusivamente, né, de colônias inglesas, aquele chá. E isso vai prejudicar muitos colonos, né, que vão comprar um chá com preço muito alto. E aí eles jogam aquilo tudo no mar e isso então vai gerar, né, a tal das leis intoleráveis, né? Além de todas as outras leis, lei do açúcar, lei do selo. Isso, cada cobrança a mais que a Inglaterra vai fazendo, né, gera um descontentamento entre os colonos, que vão então ainda ser cobrados nas leis intoleráveis por todo o prejuízo causado, né, por essas sacas de chá serem jogadas no mar. O que vai levar então o processo de luta pela independência. Os Estados Unidos só vai se tornar independente com a ajuda da França, tá? Porque a França tinha perdido a Guerra dos 7 Anos, então resolve ajudar os Estados Unidos a se tornar livres da Inglaterra. E aí ela vai perder, né, essa colônia, ao qual ela também praticava um pouco de exploração. Ok, pessoal? Então nós vamos agora partir para os exercícios. Espero que esse resuminho rápido aí ajudou vocês a relembrar algumas coisas importantes sobre a história dos Estados Unidos, ok? Então vamos lá. A prof aqui, nos exercícios então relativos, né, à independência dos Estados Unidos, aí vou frisando mais algumas coisas que eu for lembrando aqui. Explique quais as causas que levaram à independência dos Estados Unidos.
A causa principal é a Guerra dos 7 Anos, né, gente? Como eu falei para vocês, a Inglaterra se envolve nessa guerra contra a França, acaba gastando muito dinheiro, por mais que ela vença a guerra, ela vai, né, criar vários impostos. Então, isso vai descontentar os colonos que vão entrar nesse processo, né, de luta pela independência. 2. Explique as diferenças entre colônia do Norte e colônia do Sul. Bom, gente, aqui nessa diferença que eu falei para vocês, que as colônias do Norte, então, seriam mais livres, vieram com o intuito de formar um novo lar, fugindo das perseguições religiosas, eles tinham liberdade comercial, eles praticavam, né, uma diversidade na economia, possuíam mão de obra livre, ok? Já as do Sul seguiam, as do Norte eram chamadas também de colônia de povoamento, então as do Sul eram chamadas de colônia de exploração, parecido com o caso do Brasil. Então, usavam o esquema do plantation, que era, né, latifúndio, grandes extensões de terra, uso da monocultura, produção de um gênero só, e a mão de obra escrava, ok? E voltado para exportação. Então, essa é a diferença básica, então, entre as colônias do Norte e as colônias do Sul. Outra coisa interessante, pessoal, assim, ó, que os Estados Unidos foi o primeiro país da América a se tornar independente. Tá? Inspirado nas ideias iluministas, né, de liberdade. E se a gente para pensar, após a independência, como é que os Estados Unidos seguiu? Os Estados Unidos adotou o regime republicano, mas a maioria das pessoas não tinha direitos políticos, então não se votava, né, a maioria dos cidadãos, e também prosseguiu com a questão da escravidão, tá? Então essa questão social, política também, né, da participação política, não foi bem resolvido aí com o advento da independência. Isso é importante para a gente se pensar, né, na sequência dessa história dos Estados Unidos que vai gerar depois a Guerra de Secessão. Porque essa diferença entre o Norte e o Sul, ela segue, né, por quase um século ou até mais, e isso vai gerar a Guerra de Secessão, que é a Guerra Civil, né, norte-americana, que é entre o Sul, né, e o Norte. Porque há essa diferença muito gritante, né? Enquanto o Norte é bem mais desenvolvido, o Sul vai ser ainda escravocrata, né? Por um bom tempo. Ok, pessoal? Isso vai levar, então, à Guerra de Secessão, que a gente vai ver um pouquinho. A gente já trabalhou ela, mas eu vou revisar com vocês mais adiante.